Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à disciplina Blockchain e suas aplicações. Eu sou o professor Carlos Alberto, da Faculdade de Computação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. No módulo 4, áreas de aplicação, nesta unidade 1, vamos estudar os smart contratos e suas oportunidades de blockchain na indústria jurídica. São dois tópicos e vocês vão gostar desses dois tópicos, abrindo oportunidades até para você desenvolverem softwares nessa área. Começando com os smart contratos em blockchain, eu vou focar na segunda geração de blockchain, que surgiu a partir de uma evolução da rede Ethereum. Eu até falei em outra aula. Então, o blockchain de segunda geração da rede Ethereum é a que permitiu a execução de contratos mais complexos, melhorando a lógica dos negócios e as regras de governança. Então, essa evolução veio principalmente a partir de 2022, quando houve uma migração do estilo de trabalho da Ethereum e que hoje constitui a melhor plataforma para você implementar esses contratos inteligentes e obter resultados muito bons. Então, eu estou fazendo uma propaganda baseada no que o mercado está utilizando, tudo bem? Pode ser que você não queira usar o Ethereum, queira utilizar uma outra plataforma, fique à vontade, elas são muito próximas e esses códigos são abertos, estão aí disponíveis para exatamente cooptar novos investidores, novos alunos, novos estudantes que queiram aprender essa tecnologia de blockchain. Vamos lá. Só para a gente se posicionar, a tecnologia de smart contracts, ou quando surgiu essa metodologia, historicamente, em 1994, esse cara chamado Nico Szabo propôs esses smart contratos como uma representação digital dos contratos tradicionais, ou seja, papel virando sistema, papel virando um aplicativo que controlasse um contrato. E uma das restrições na época é que não havia uma tecnologia que pudesse implementar isso de uma forma descentralizada. Mas ele queria que o conjunto de obrigações, num formato digital, combinadas com alguns protocolos, viabilizasse o cumprimento da execução desse contrato entre as partes. Era uma ideia simples, mas não tinha tecnologia na época. O que aconteceu? Quando a tecnologia evoluiu, então o Ethos, a moeda Ether, veio com a tecnologia blockchain, permitindo-se implantar esses contratos inteligentes de uma forma automatizada, onde você montaria um contrato, escolheria os parâmetros, configuraria o que você quer controlar entre as partes, as regras do negócio, e aí seria executado esse contrato de forma automatizada, descentralizada. Então, teve que esperar quase 20 anos para que surgisse a tecnologia proposta lá pelo Zico, ok? Mas como se define esses contratos inteligentes? Eles são contratos baseados em linha de código, quer dizer, eu escrevo programas mesmo, eu escrevo sistemas, eu escrevo aplicações utilizando a tecnologia de blockchain, amarrando os bloquinhos pelos hashing, lembra? E executando de forma automatizada a execução do contrato, quer dizer, aplica-se o que foi combinado entre as partes, baseado em quando alguns eventos ou condições são atendidas. Olha que interessante. Suponha que eu tenho um imóvel, eu decida alugar o imóvel, tá? Um apartamento, pode ser, não tem o menor problema. E aí eu faço um contrato, mas eu amarro no meu contrato que eu quero receber em Bitcoin, em Ether ou Solana, qualquer moeda digital, e vai ser debitado da conta da pessoa tal. É mais ou menos nesse estilo. Tá, mas o senhor está falando em moeda digital. Sim, a princípio esses contratos eram feitos em moedas digitais. Hoje pode ser qualquer moeda, tanto fiduciária, dólar, real, euro,
como em moedas digitais. Tudo bem? Para a gente exemplificar isso, pensa numa máquina que venda algum produto, tudo bem? Ou mesmo um serviço. Já vou dar um exemplo de uma máquina que vende serviço. Eu tive que utilizar uma vez uma chave, tirar uma cópia de uma chave. Cheguei lá, enfiei a chave original, escolhi uma chave reserva, foi gerada uma chave, um serviço, e eu paguei no cartão de crédito. Então, quer dizer, é possível automatizar um monte de atividades, seja produto, seja serviço, e cobrar por isso. Essa é a ideia de um contrato inteligente. Vamos para um exemplo mais interessante. Nessa abstração, apenas para motivar vocês a entender o que seria comprar um produto ou comprar um serviço, veja bem, eu moro num prédio. Suponha que eu saio do meu apartamento, desço lá na rua e entro numa barbearia, vou cortar o cabelo. Automaticamente eu sou atendido, é realizado um serviço e eu escolho, dentre as formas possíveis de pagamento, qual me atenderia naquele dia, naquela hora, naquele momento. E eu escolho pagar com cartão de crédito. Não tem o menor problema, é feita uma transação em cartão de crédito e eu saio realizado. Aí você vai falar, mas professor, isso é coisa tão comum no nosso dia a dia. Exatamente. Essa é a abstração que vocês vão entender do contrato inteligente. Se eu sair do meu prédio, legal. Mas suponha que saiam mais pessoas do meu prédio, que em vez de virar à esquerda, vira à direita e vai na conveniência da outra esquina, que compre alguns produtos lá, e esses produtos vão ser pagos agora por Pix. Não tem o menor problema. O que acontece nessa dinâmica é exatamente que essas operações, elas são repetidas todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, e existe código que implementa isso, já existe sistemas para isso. Então, na minha abstração que eu quero mostrar a vocês, isso aqui já era o nosso cotidiano. O que fizeram, então, pegaram o nosso cotidiano e colocaram nesses contratos inteligentes e automatizaram uma coisa que você já estava acostumado a fazer. Sair da sua casa, escolher um produto ou um serviço, comprar e pagar e sem o menor interação humana. Apenas no acordo inicial entre as partes se define o que quer fazer. Entenderam a minha abstração? Ok. Então, se eu pensar numa definição do que é esses smart contracts, são exatamente softwares autônomos, softwares que hoje é a coisa mais normal você criar robôs, né, para fazer certas operações. Então, esses robôs, esses contratos inteligentes, esses softwares inteligentes, nada mais é do que ficar analisando uma situação, um evento, e conforme o comportamento desse evento, você dispara algumas ações. Então, eu tenho robôs, por exemplo, para a Bolsa de Valores. Se tal ação lá subir até o valor tal, compre. Se tal ação cair até valor tal, venda. Então, eu posso definir o evento e qual ação que vem na sequência. Então, esses smart contratos vieram para a tecnologia de registrar essas transações de forma distribuída, organizada pelo blockchain, e aí você criar uma rede de transações, uma rede de contratos que permitiria, por aqueles algoritmos de consenso, criar um novo bloquinho lá, você minerar, e aí incluir novas transações, só que a um custo menor para quem está pagando por esse serviço. Então, é possível fazer isso com blockchain, já existe essas plataformas, você não tem que implementar nenhuma linha de código, basta ir lá escolher uma máquina virtual Ethereum, por exemplo, na Amazon. E a Amazon, como provedor de serviços na nuvem, te dá ela e você configura e põe para ativar um serviço. Que pode ser até para vender ou comprar moedas, converter moedas, ou mesmo para executar essa compra e venda de moedas por um contrato inteligente ou por contrato inteligente para outros tipos de serviço. E a execução desse contrato
sem interação humana. É automatizado, baseado nos parâmetros que você definiu. Quando ocorre um evento e está programado esse evento, ele toma uma ação, ele toma uma atitude. Isso são contratos inteligentes. Muito simples em relação ao que você já está acostumado. Mas vamos pensar que é possível, né, informatizar tudo hoje. Então, os contratos hoje têm uma tendência deles serem híbridos. Quer dizer, vai ter uma parte que eu ainda escrevo no papel, né, em prosa, isso é a forma que está definido na lei, nos cartórios, né? Eu faço um contrato de compra e venda, eu faço um contrato de aluguel, é uma prosa, é um verso, né? É um poema lá onde tem as partes envolvidas, o objeto, o valor, o prazo, legal, mas eu também posso combinar com um código que vai de uma aplicação, né, de um sistema, e aí eu vou ter um modelo híbrido de contratos inteligentes. Um exemplo disso, pego lá a parte de papel, automatizo a forma de pagamento ou transferência de valores dos meus fornecedores. Forneceu, eu pago. Forneceu, eu pago. Simples assim. Vamos pensar agora como é que é as fases de um smart contrato. Então eu parto da premissa, né, que duas partes estão negociando a criação de um novo contrato onde será prestado um serviço ou será vendido um produto. Então é elaborado um novo contrato entre essas duas partes. Vem para a parte de desenvolver isso, quer dizer, ir lá e amarrar esse contrato no blockchain, dizendo, ó, é um contrato ativo. Antes era um sonho, agora não, ele é real, ele existe entre as partes, está ativo e ele entra em execução após o registro lá numa estrutura de blockchain. No caso, nós estamos analisando sempre o Ethereum, mas todos eles se comportam do mesmo jeito. Na fase de execução, eu vou avaliar essas cláusulas do contrato e na hora que tiver algum disparo, algum motivo, ele entra em execução para cumprir o contrato. Suponha que todo dia 5 vence o aluguel, paga-se. Suponha que eu trabalhe em contratos de compra e venda de imóveis, onde eu ganho uma comissão, e a minha comissão é paga todo dia 10 de cada mês. Então, todo dia 10 vem lá o cálculo da comissão de venda ou de compra de imóveis. Então, os exemplos são os mais variáveis possíveis. E no final, eu concluo o meu contrato, quando expirar ele, é contrato de 2 anos de aluguel, 2 anos de fornecimento de produtos e serviços. E aí eu desbloqueio meus ativos digitais, porque lembra que esses contratos, a origem deles era para comercialização de moedas digitais, né? Seja o Bitcoin, o Ether, o Solana, legal. Mas ele foi generalizado para mais tipos de ações e no final encerrar o contrato. Lembrando que alguns contratos, por cláusula, por negociação entre as partes, exige, por exemplo, uma caução para você alugar um apartamento. Você não quer fiador, não quero fiador, é a regra do meu contrato, então eu tenho que pagar uma caução. Então, no final do contrato, pode haver a devolução da caução que eu fiz para poder assinar aquele contrato. E aí se encerra esse contrato entre as partes e esse ativo, se tiver, é devolvido ou é entregue. Um exemplo que eu dei na unidade passada foi: se eu pegar um contrato, por exemplo, de consórcio de bens, estou comprando um carro em consórcio. A conclusão do meu contrato inteligente de consórcio é, ao final do pagamento de todas as parcelas, entregar uma carta de contemplação de consórcio ou entregar um carro. Então, depende de onde você tiver feito o consórcio, né? Ele pode te entregar a carta ou pode te entregar o carro. Legal, mas é a conclusão desse contrato inteligente, ok? Então, eu dei vários exemplos, mas todos eles têm criação, desenvolvimento, execução e conclusão. Quer dizer, não teremos aqui a situação de um contrato ad eterno. Não, todo contrato, mesmo para os reais e do mundo digital, tem começo, meio e fim. Então, um dia ele encerra
e um dia ele é arquivado, ok? Pensando assim, então, uma relação contratual, nesses contratos inteligentes, vão ter as partes envolvidas manifestando o consentimento, quero realmente fazer esse contrato inteligente, e aí entra a criptografia de assinatura digital entre as partes, lembra lá? A chaves assimétricas, uma chave pública e uma privada, eu assino, a outra verifico, a outra verifico, eu assino. Então, quer dizer, eu consigo fazer isso usando criptografia, porque é a base do blockchain. E uma vez escrito esse contrato numa cadeia de blockchain, ele pode ser acessado, verificado e executado diretamente numa plataforma dessa, tá? Que seja lá a plataforma do Bitcoin, a plataforma do Ethereum, do Solana, tem um monte delas, e aí de forma automatizada e sem intermediários. Colocou lá, está valendo o contrato inteligente, ele entra em execução e não tem a mão humana para mandar fazer nada. Ele olha os eventos, ele olha as ocorrências, ele olha o que está acontecendo e executa. E no final de um período, ele encerra, ok? Então, esses smart contratos têm algumas propriedades muito interessantes aos contratos tradicionais. Primeiro, a autonomia. Eu consigo definir relações contratuais que são autoexecutáveis baseado em condições cumpridas no contrato. Eu tenho a característica também da autossuficiência, que é executar e aplicar de forma automatizada essas obrigações que as partes aceitaram cumprir. E tem a descentralização, quer dizer, eu posso fazer esse contrato e jogar ele num blockchain, ou eu posso deixar esse contrato registrado em vários blockchains, para que, se eu quiser saber como foi, quando foi criado, quais as movimentações que tiveram, quais as ações, e no final a sua conclusão. Eu posso auditar em vários nós, porque é um banco de dados descentralizado, onde a informação é replicada nesses blockchains para garantir a segurança desse sistema descentralizado. Então, esses smart contratos me trazem os direitos e as obrigações de natureza binária, quer dizer, entre duas partes, estabelecidas nesse contrato inteligente e são facilmente escritas numa lógica de programação, ou seja, código. Vai lá, avalia, tal dia faz isso, vai lá, verifica, tal dia faz isso, vai lá, verifica, tal dia faz isso. Então, eu consigo programar isso facilmente. Não tem cláusulas ambíguas ou de difícil precisão, do tipo agir de boa-fé, excessivamente onerosidade, quer dizer, esses termos são fora, os smart contratos são coisas em código direto, com precisão. É isso, é A, faça B. É B, faça C. E havendo litígio, quer dizer, não foi legal o contrato, deu algum problema técnico, as partes entraram em questionamento, em litígio, pode ir para a justiça comum, pode contratar uma câmara arbitral, que é uma corte onde interpreta o que executou o código e qual foram as ações. E como isso é em blockchain, eu tenho todo um dossiê do dia que foi criado o contrato, quando ele foi executado, quais as ações ele foi executado e o dia que ele encerrou, ok? Tudo registrado. Vai para essa câmara de arbitragem e lá decide quem é o dono da razão. Continuando, então, eu posso resumir que os smart contratos são usados nas mais variadas áreas, isso que é o lado interessante, aonde vocês são estudantes, vocês querem aprender aonde eu posso usar na gestão de direito patrimonial, de compliance, de conformidade, de logística, de rastreamento de produto, de gerenciamento de produto, de cadeia de produção e também no combate à fraude. Por quê? Suponha que eu fabrique, né, por exemplo, celulares.
tenho uma fábrica de celulares, sou um cara rico. Cada celular que eu fabricar, eu posso gerar um contrato inteligente para saber a vida útil desse celular. Olha que interessante. Então eu fabriquei, eu vendi. Vendeu para quem? Vendi para aquele distribuidor ali, vendi para aquele revenda ali. Ele automaticamente revendeu para um cliente mesmo. Então eu já acompanho esse passo. Esse cliente precisou dar uma manutenção no celular, atualizar o software, ele precisou trocar uma capinha, ele precisou não sei o que, é registrado na loja, na cadeia de produção, tudo que aconteceu com aquele celular. No final, o celular, eu sei a vida útil dele, o dia que ele conectou, o dia que ele saiu, o que, que ele fez. É um produto, ok? E no combate à fraude, lembra na módulo anterior, eu falei sobre NFTs, quer dizer, os tokens não fungíveis, quer dizer, aquelas figuras, aquelas imagens, aquelas obras de artes digitais, eu posso olhar a autenticidade, eu posso olhar a origem, eu posso olhar a negociação do dia que foi criado, negociado e o dia que foi vendida, guardadinha lá com o seu novo dono dela. Então, também eu uso para combater fraude os contratos inteligentes, e eu mostrei isso lá na unidade anterior, ok? Então, eu posso também olhar para a indústria jurídica, eu usei o termo indústria jurídica, para tudo que se refere a Tribunal de Justiça, leis, advogados, juízes, promotores. Então, eu poderia, né, num cartório, pertence à Justiça, isso pertence à Secretaria de Justiça, Ministério da Justiça, que registra os serviços notariais, autentica esses documentos, eu poderia rastrear esses documentos, e eu poderia ter prova de existência, de autenticidade, de integridade. Por exemplo, uma escritura de uma casa, uma escritura de um terreno. Então, isso são bens imóveis que é registrado em cartório através de serviços notariais. Ok? Olhando mais serviços, vai vir muitos aí. Só são oportunidades que não existe isso no Brasil, tá? E eu posso criar, desenvolver e ganhar dinheiro. É essa a ideia dessa disciplina. Olha, usar a tecnologia de blockchain, seja através de moedas, mas o mais interessante são esses contratos inteligentes, os NFTs, partir para coisas novas que não têm concorrência. Eu posso fazer automação e autoexecução de contratos, acompanhar todo o processo de gestão de propriedades desses contratos, por exemplo, os aluguéis por inquilinos, vendas e taxas de comissão de proprietário. Posso controlar isso. Posso fazer a gestão de direito digital, que eles chamam de Digital IPI Right. Então, esse é o termo em inglês, onde eu controlo a propriedade intelectual, né? Desses direitos autorais, direito de você publicar um livro, de você desenvolver um software, de você. Se você desenvolver esse direito digital, eu posso identificar, autenticar, rastrear, comprar, vender, alugar, usando os smart contracts. Fazer transferência de propriedades e licença e execução de acordos e pagamentos aos proprietários em tempo real dos direitos autoral e assim vai. Ok? Se eu pensar no direito societário, ou seja, tem uma empresa que tem sócios, que é empresarial, no sentido, tá lá, eu tenho que gerenciar esse contrato sofre, sai um sócio, entra outro, então eu posso registrar, inclusive, as assembleias, eu posso registrar todo o modelo de governança cooperativa descentralizado dessa sociedade que foi montada, dessa empresa que está constituída no papel, mas ela é registrada em smart contrato, em blockchain, para a própria segurança e garantia das informações. Se eu continuar nessa linha, justiça descentralizada, ODR é o termo que a gente usa para isso, na gestão dos custos e tempo de disputa para uma ação na justiça. Então, eu tenho uma linha de disputa de resolução, eu posso ir lá informatizar, colocar as interpretações, as subjetividades, seja para smart contrato, até para metaverso, se eu quiser ir lá no mundo virtual lá e colocar contratos inteligentes lá e controlar o que está lá dentro, alugar uma casa no mundo virtual. Massa, e pago com as moedas virtuais lá na minha plataforma.
Pode ser. Se eu pensar na custódia de provas, quer dizer, eu estou na justiça e aí eu tenho a gestão dessas provas, identificar, verificar, rastrear e ver a movimentação delas. Isso faz parte da justiça nossa, estão isso sendo controlada pelos cartórios, uma parte importante de smart contrato. E se eu pensar mais, eu posso ter cadastro de clientes, de fornecedores, controlar processos de licitação, né? Quando abriu uma licitação, um edital, qual foi a movimentação, quem ganhou e quando fechou. Eu também posso controlar essa parte da licitação se a pessoa ganhou, por exemplo, para a Universidade Federal, entregar livros para a biblioteca novos, digitais e físicos. À medida que ele vai entregando esses livros, eu vou controlando naquele contrato de licitação que está num blockchain e que está num contrato inteligente. Posso também fazer o controle e gestão dos registros e transferências de bens, que era o que eu estava falando, sobre um apartamento, sobre imóveis, terreno, fazenda. Posso fazer isso aí em smart contrato para essas smart propriedades e fazer todo o registro do andamento e ter um histórico daquela propriedade. Isso é muito importante, né? Isso aqui foi do meu bisavô, que passou para o meu avô, que passou para o meu pai, para o meu tio, e meu pai comprou de todos eles e unificou a fazenda de novo e ficou lá igual era do meu bisavô. Estaria tudo registrado num contrato desse daí, ok? Agora, se eu olhar por um outro ângulo, né? Suponha que eu sou um advogado, uma advogada, ou eu vou prestar um serviço para um escritório de advocacia. Lembra que nós somos estudantes. Então, eu posso trabalhar na área legal de consultoria para essas questões relacionadas à jurisdição dos contratos inteligentes. Eu posso trabalhar na elaboração e revisão de políticas de privacidade e termos de uso desses contratos inteligentes. Eu posso trabalhar na implementação de planos de adequação de compliance dessas informações. Eu posso pensar na representação jurídica em casos de fraude, cybercrimes e violações de direitos de litigação. Eu posso trabalhar com a programação e revisão desses smart contratos. Eu também posso trabalhar como perito investigativo, como jurado de modelos de resolução de conflitos descentralizados e posso fazer aconselhamento regulatório. Então, quer dizer, se abre todo um novo leque para essa indústria jurídica. Então, uma das modalidades, uma das possibilidades de eu implementar esses contratos inteligentes é utilizando a plataforma Ethereum, versão 2.0 em diante. A partir de 2022, eu falei que ela sofreu uma alteração. Então, essa plataforma tem um sistema de máquina virtual. Você vai lá e baixa uma máquina virtual, põe para rodar num servidor. Você já tem uma plataforma Ethereum para fazer comercialização das moedas digitais deles, Ether, assim como implementar esses contratos inteligentes, aonde eu defino as regras, os mecanismos nessa plataforma e ele vai funcionar. O lado interessante é que essa plataforma Ethereum, para essa modalidade, além da moeda digital Ether, para essa modalidade de contratos inteligentes, ela tem um medidor lá chamado gás. E o que faz o gás? Uma unidade de gás representa o trabalho nessa plataforma para executar determinada transação ou interação dentro da rede, executando nesse contrato inteligente. Então, eu faço um contrato, registro no blockchain da Ethereum e ponho para executar lá. Como isso é descentralizado, tem o custo, né, de você fazer essas operações e manter o registro dessas informações no blockchain Ethereum, então eu pago com esse gás para essas operações do meu contrato inteligente. O lado interessante dessa plataforma Ethereum é que essa unidade de gás, que é computada, calculada em função do que foi executado nas operações do smart contrato, vai me gerar essas transações em blockchain e eu posso pagar essa taxa de gás, olha como é interessante,
Para os mineradores que me criam um bloco novo lá, que eu vou incluir esse novo bloco lá, quer dizer, feita a mineração, então, bem sucedida a mineração de um bloco Ethers, eu tenho que pagar o minerador. Ao mesmo tempo, tenho mais atribuições. Outra atribuição é, para cada operação lá, né, no gás lá que você estipulou no seu contrato, conforme o modelo lá, os parâmetros do seu contrato, vai gerar essas transações, essas operações que são calculadas em gás, mas eu posso pagar com a moeda pré-definida de Ether. Se eu não tenho Ether, pego o real, converto para Ether, pego o dólar, converto para Ether, pego o euro, converto para Ether, e Ether eu converto para gás, que é a moeda da operação, a moeda do que eu gastei lá no contrato, para executar ele, para monitorar ele, para verificar ele. Então, são duas coisas distintas. O Ether como moeda digital da plataforma Ethereum e o gás como moeda para operacionalizar um contrato inteligente. Beleza? Então, eu falei bastante da plataforma Ethereum porque é a mais utilizada hoje para gerenciar esses contratos inteligentes, é o que o pessoal está mais usando. Então, a minha motivação é, se todo mundo está usando, porque funciona, então eu vou incentivar os alunos a usar ele. Mas você tem o livre-arbítrio de escolher outra plataforma com outro mecanismo de consenso, e esses códigos são abertos, estão aí na internet, você pode baixar e instalar e fazer rodar, como você pode ir lá e contratar um serviço na nuvem, pôr para rodar na Amazon, ou pôr para rodar na Google, ou pôr para rodar na Microsoft, e você vai pagar por utilizar esse serviço na nuvem, aonde eu gerencio contratos inteligentes da minha empresa, matriz filiais, do meu pool lá de empresas que eu sou da área de contrato de saúde, então eu tenho as outras empresas que são igual a mim, a gente compartilha a mesma estrutura, então as possibilidades existem de baixar o código, de mexer no código, de contratar isso aí, ou de pegar uma máquina virtual e fazer você mesmo, ou contratar de fora, esses códigos estão lá para as mais variadas plataformas. Eu estou dizendo que o Ethereum é a mais utilizada, tá? Em termos de volume de transações e em termos de gente trabalhando com ela. Mas tem outras opções, vocês ficam à vontade. Não quero Ethereum, quero usar o Solana, fica à vontade. Eu não quero usar o Ethereum, não quero usar o Solana, eu quero usar o Chain, vou usar lá a estrutura do multi-chain. Então, opções é o que mais existe hoje quando se fala em blockchain, em contratos inteligentes, e essas opções estão aí no mercado para quem quiser. Beleza? Encerrando, como referência, tem esses livros lá na nossa biblioteca digital. Você pode ler os livros e aí tem esse blockchain smart contratos, pegar lá o capítulo 3, pegar o capítulo 5 para complementar o que eu falei aqui. Tem lá o outro livro, Blockchain Smart Contratos, Inovação no âmbito do direito, pegar o capítulo 2, que aí é complementando, e depois os contratos eletrônicos de smart contrato e responsabilidade civil, o capítulo 4 sobre smart contratos, para melhorar a formação de vocês, ok? Nos vemos na próxima unidade, que deve ser a última dessa disciplina, aonde eu vou falar sobre as estruturas de empresas financeiras, as DeFin, né, que são financeiras descentralizadas, que surgiram, né, também a partir lá da estrutura de Bitcoin, e hoje é possível trabalhar nessa área. Nos vemos na próximo e último módulo.